Eu gostaria de falar hoje sobre a sabedoria da generosidade. Esse é o tema da mensagem desta manhã, a sabedoria da generosidade. Eu queria pedir que projetasse aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. O que diz a palavra de Deus? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto em tudo enriqueceis, para toda a liberalidade, a qual por nós reveste a ação de graças a Deus. Querido, esse é o texto básico da nossa palavra hoje. Eu vou falar, então, sobre a generosidade, sobre a importância, de sabermos trabalhar com as nossas finanças no reino de Deus. Esse louvor que tocou aqui, que fala, vem o teu reino, eu acho muito forte isso, porque às vezes a gente aprendeu a decorar e recitar aquela oração do Pai Nosso, que fala, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e às vezes parece que aquilo é uma coisa só religiosa para a gente repetir, mas aquilo tem uma profundidade incrível. Claro, tudo que Jesus disse tem muita profundidade. E vinha o reino, via nós o reino, e viver o reino de Deus é viver conforme a constituição do Senhor, conforme a palavra de Deus. Isso é vir o reino. Quando eu digo vem o teu reino, faça a tua vontade, nós vivemos aqui na terra já baseado na constituição do reino, já vivendo a eternidade a partir de agora aqui na terra, já vivendo os benefícios do reino a partir de agora aqui na terra. Então, viver o reino de Deus é algo extraordinário, um dos maiores privilégios que se pode ter na vida, nossa vida, é nós termos a possibilidade de viver a eternidade já aqui na terra, de viver plenamente todas as promessas cumpridas na nossa vida, tudo que Deus tem para nós cumprida na nossa vida. Eu vejo, às vezes, alguém dizer que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Isso é vir a nós o reino. Isso é vir a nós o nosso reino. É exatamente isso. Então, é isso que se cumpre, que nós esperamos que se cumpra na nossa vida, viver bem em todas as áreas, viver bem com a nossa família, viver bem com as nossas amizades, viver bem economicamente, ter saúde, viver em paz, todas as coisas que Deus tem preparado para nós agora aqui, nesse momento, nesse século. Então essa palavra, ela não pode ser deixada de se pregar na igreja. Nós precisamos estar sempre falando sobre isso, falando sobre como nós lidarmos com as nossas finanças com relação ao reino de Deus. Por quê? Porque é muito simples. Primeiro, porque a Bíblia fala cerca de 2.400 vezes sobre finanças. Se você pegar o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, 2.400 referências tratam sobre dinheiro e administração financeira. É um livro rico, foi todo escrito por judeus, os personagens judeus, ou seja, ali está toda a cultura judaica de administração financeira. Para vocês terem uma ideia, das parábolas que Jesus citou, das 32, 16 parábolas tratam sobre administração financeira e bens. Então é algo muito relevante para nós esse tema. Outro motivo muito importante é que a Bíblia diz, eu queria até que colocasse esse texto aí, 1 Timóteo 6,10, por favor. Olha só o que a Bíblia fala sobre essa questão do dinheiro. Como é importante nós tratarmos isso na igreja. A nossa responsabilidade como pastores, nós não podemos abrir mão de ensinar sobre isso. Olha o que diz a palavra. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o que está dizendo esse texto? Esse texto eu quero que vocês me acompanhem aqui nessa dinâmica. Eu escolhi aqui, essa planta é linda, né? Hoje é que eu descobri que ela é natural. Muito legal. Desculpe, eu não entendo muito de planta, então eu achava que era artificial. Ela é natural. Então, essa planta, vamos tomá-la como exemplo. Ela tem aqui uma raiz. Aqui nesse recipiente, ela tem uma raiz aqui nesse vaso. Aqui, apesar de ela ser muito bonita, eu quero que vocês imaginem comigo que nessas flores e nessas folhas representem todos os males da humanidade. Então vamos colocar aqui, cada folha dessa um nome: guerras, corrupção, divórcios, assassinatos, tráfico de drogas, mentiras, que mais? Outros males, cobiça, outros males, inimizades entre pai e filhos, enfim, todos os males da humanidade, doenças, não é? Cada folha um nome. Se essa planta fosse assim, cada flor fosse um dos males da humanidade, traição, todos os males, nós olharíamos aqui na raiz dessa planta e o que nós veríamos aqui é o amor ao dinheiro. Aqui na raiz está o amor ao dinheiro. Todos os males advêm a partir do amor ao dinheiro. Então, eu sei que quase ninguém admite que tem amor ao dinheiro. Quase ninguém vai admitir que tem amor ao dinheiro. Mas, de fato, o amor ao dinheiro é algo assim que toma conta de muita gente, uma proporção enorme da nossa população tem amor ao dinheiro. E como é que a gente sabe se tem ou não tem amor ao dinheiro? A gente sabe quando Jesus ele fez uma comparação com alguém que poderia, com algo que poderia concorrer com Deus no nosso coração, ele fez uma referência ao dinheiro. Ele disse: olha, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, ou seja, você serve a Mamon, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro, ou você ama a Deus ou ama o dinheiro. Ou seja, Jesus chegou a chamar o dinheiro de Senhor, porque de fato ele é o Senhor para muita gente. E como é que a gente sabe que ele é o Senhor? Quando você coloca no dinheiro, nos bens materiais, aquilo que você deveria colocar exclusivamente em Deus. Por exemplo, quando alguém só está feliz quando tem muito dinheiro na conta, quando alguém só tem paz quando tudo está correto na vida dele financeiramente, quando alguém só sente alegria quando as coisas estão bem financeiramente, essa pessoa está colocando no dinheiro o que deveria ter colocado em Deus. Ou seja, em Deus é que nós temos que colocar a nossa confiança do nosso suprimento, da nossa alegria, da nossa paz, porque Deus é a fonte de todo o bem para nós. Ele é o dono de todas as coisas, de tudo que há na terra. Ele é dono dos céus, do céu dos céus e de tudo que há na terra. Então, é nele que a gente deve botar a nossa confiança. E quando uma pessoa coloca a confiança no dinheiro, é daí que vem todos os males da humanidade. As guerras, os divórcios, problemas familiares, dificuldade de relacionamento, sabe, traições, medos, pessoas que vivem com medo de perder, têm medo de ficar pobre, pessoas que vivem com pânico, com medo de ficar pobre, porque botou a confiança no dinheiro. E você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz assim: olha, diga aos ricos deste século, diga aos ricos deste mundo, que não ponham a sua confiança nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para dela gozarmos. Vejam, como é lindo isso.
É a vontade de Deus que nós sejamos prósperos, que a gente viva bem economicamente. Não é pecado viver bem financeiramente. Deus quer que a gente tenha muito, porque quem tem muito pode abençoar muito. Deus quer que a gente viva em ampla suficiência. Nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, não tem miséria, não pode ter miséria, nem falta quando nós vivemos o reino de Deus na terra. Até pela lógica, se eu vivo o reino de Deus na terra, quem é o meu rei? É Deus. E como um rei, como Deus, pode ter entre os seus súditos miseráveis? Não pode. A promessa dele é que a gente vive em ampla suficiência. Olha o texto que nós lemos: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. O que é isso? É tudo mesmo. Deus tem para nós saúde, paz, longevidade, alegria, família abençoada. Deus tem liberdade. Nenhuma maldição recai sobre nós, tudo foi levado na cruz do Calvário. E junto do sacrifício de Jesus na cruz, eu quero chamar a atenção de você aqui. No momento em que o Senhor foi àquela cruz, Ele levou os teus pecados, Ele levou as tuas enfermidades, Ele levou as tuas maldições, mas Ele também levou a tua miséria e a tua pobreza. Nós, no reino de Deus, estamos livres de vivermos mal economicamente. Coloque aí, por favor, o que prova o que eu estou dizendo. 2 Coríntios 8:9. Atentem bem para isso, por favor. Porque isso aqui é reino de Deus. E às vezes, por ter um bloqueio na sua mente, as pessoas, pela religiosidade, pela cultura, às vezes tem um bloqueio e acham que ser rico é até pecado, e tem, às vezes, se sente mal por ser rico, quando Deus, quando na verdade, viver bem economicamente é uma bênção de Deus. Adquirir riqueza é um dom de Deus, não é para todo mundo. Deus dá o dom de adquirir riqueza, e Deus nos leva a viver em ampla suficiência. Olha o que Deus diz na sua palavra, e aqui, atentem bem para mim, porque isso aqui é a chave nessa mensagem. Deus fala isso num contexto de generosidade, de doações. Olha o que Deus diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Esse é o Evangelho, essa é a palavra que está sobre a tua vida e a minha vida. Ele levou a pobreza, Ele levou na cruz, da mesma maneira que Ele levou as enfermidades, que Ele levou os pecados, as maldições, Ele levou a pobreza também. Essa Bíblia é a tua Bíblia, é a minha Bíblia, a palavra de Deus, a constituição do reino. Isso é uma grande bênção, porque é libertador. Deus tem para nós ampla suficiência no reino. Agora, toda ampla suficiência do reino tem um propósito. Tem um propósito. Para que nós precisamos viver em ampla suficiência? Para que nós temos que ter para nós e também para doar em ampla suficiência? Por quê? Porque o objetivo da riqueza é a generosidade. Tudo que Deus dá para nós é pão para comer e semente para semear. Pão para comer e semente para semear. Nós vimos aí no texto, bote aí o versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que nós vamos ver justamente isso aí, ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Ou seja, Deus, Ele dá semente para semear, para você doar, para você exercitar a generosidade e dar pão para comer. Ou seja, Deus quer que a gente viva bem, tenha a nossa casa, que a gente tire as nossas férias, que a gente pague boa escola para as crianças, que a gente desfrute de todo o bem do nosso trabalho. Isso é dom de Deus, a Bíblia diz. Agora também nós temos semente para semear. Nós não podemos cometer o erro de comer a semente. Aí é que está o segredo. Então, toda
a bondade de Deus, toda a prosperidade de Deus para nós, tem 2 objetivos: pão para comer e semente para semear. Você pode ver isso tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Então nós temos que viver bem, nós temos que cuidar da nossa família, porque quem não cuida bem da sua família também não pode cuidar da obra de Deus. Não posso ficar fazendo caridade por aí e esquecer a minha família. Eu tenho que cuidar bem da minha família e tenho também que semear e abençoar outras pessoas. Aliás, esse é o grande chamado de todo cristão. Um cristão, ele só está aqui na terra porque ele precisa exercer ser uma bênção. Nós só estamos aqui para ser uma bênção. Nós não estamos aqui para pagar a conta e passar e morrer e pronto. Nós estamos aqui com um propósito de ser um instrumento de Deus para abençoar. Desde Abraão, quando Abraão foi chamado, Deus chamou: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, em ti e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E quando Jesus veio, que é o nosso rei, o nosso Senhor, e morreu naquela cruz e se sacrificou, no momento em que eu creio nesse sacrifício, essa bênção de Abraão vem na minha vida. E a partir daí, em mim e na minha descendência serão benditas todas as nações da terra. E eu profetizo na sua vida, que em você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações na África, na Europa, na Ásia, lá no Oriente Médio, nas Américas. Todas as nações da terra são abençoadas porque você vive. Porque você foi gerado um dia. E eu vou te provar isso aqui na Adã. Isso é profundo. Quando nós saímos disso, começa a doer. Quando nós saímos disso, quando nós esquecemos o lado da generosidade, que é o antídoto da avareza, a generosidade é algo tão profundo, tão extraordinário, que a gente pode ver aí no texto, no versículo anterior, no 9, no anterior aí, olha o que diz: conforme está escrito, espalhou. Aí esse espalhou, não está a tradução boa. Tem uma outra versão que distribuiu, porque na verdade está dizendo, deu aos pobres. Não é, quando a gente dá aos pobres, não espalha, né? A gente doa, né? A gente distribui. Então seria distribuiu, segue por favor, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Atentem bem para isso. Olha que promessa extraordinária. Você distribui, você dá aos pobres, e a tua justiça, ou seja, essa ação vai repercutir lá nas gerações futuras. Enquanto tiver um descendente teu na terra, essa justiça tua está repercutindo. Porque dentro de você, agora mesmo, eu olho para esse senhor, eu olho para você aqui, e eu vejo, dentro de você, tem gerações e gerações, que vão nascer da sua semente. E quando você pratica a generosidade, quando você abençoa, quando você é um instrumento de bênção, você está abençoando todas as suas gerações futuras. É incrível isso. Eu tenho uma história, uma experiência com a minha mãe, que me marcou muito. Faz 50 anos isso. Nós morávamos lá no Mucambo, era o bairro onde nós morávamos. Lá em Porto Velho, onde na época nem televisão tinha naquele lugar. E aí nós morávamos ali, era um bairro onde tinha... Mamãe nunca tinha saído dali, meus pais nunca saíram daquele lugar. Eles tinham nascido nos Seringais, viviam ali. Era um ambiente hostil, porque era um bairro excluído assim da sociedade, não era um lugar próspero. E nós crescemos ali, nós éramos 11 irmãos, 7 legítimos e 4 adotados. E aí, a minha mãe frequentemente atendia as pessoas necessitadas. Ela estava sempre ajudando, ela sempre atuava, abria a mão, e aquilo foi mexendo comigo, porque uma vez ela veio uns hippies lá da Venezuela, os hippies, ninguém sabia nem de onde era, falava castelhano, e ficaram lá em casa. E a mamãe ajudando eles. E um dia eu cheguei e disse assim: mamãe, eu tinha 10 anos de idade, né? 50 anos atrás. Eu dizia: mamãe, desse jeito não dá. Desse jeito não tem condição. Nós já
né? Uma família grande, a senhora lavando roupa para fora aí para sustentar a casa, e ainda mais o papai também, o dinheiro dele não é suficiente para tudo, e a senhora fica dando as coisas. Olha, eu confrontar a mamãe assim, se vocês conhecessem Dona Wanda, vocês iam dizer, era muita coragem, mas é uma coisa doida de adolescente. A mamãe foi muito firme comigo, e ela disse assim: olha meu filho, depois que ela me repreendeu, né, que ela corrigiu, ela disse: olha meu filho, ela nunca tinha saído dali, só pode ter sido uma revelação de Deus aquela palavra. Eu nunca vou esquecer, e meus filhos já sabem, meus netos vão saber, nunca nós vamos esquecer. Até no livro que ela publicou, tem essa frase. Ela disse: meu filho, eu ajudo todas as pessoas que cruzam o meu caminho, que são necessitadas, eu estendo a mão, porque eu sei que vocês vão andar pelo mundo afora, e aonde vocês andarem, haverá quem estenda as mãos para vocês. Queridos, eu vejo isso constantemente se cumprir, constantemente. Há um poder extraordinário na generosidade, e precisamos praticar, ouvir sobre isso, pregar sobre isso, porque a nossa natureza é egoísta, a nossa natureza quer só para nós, é natureza desde que a criança nasce, é meu, é meu, é meu, e quanto mais tem, mais, sabe, e precisamos quebrar com isso, porque nós temos uma geração futura que espera por nós, uma geração futura para ser abençoada por nós. Hoje é o tempo, hoje é o dia, hoje nós estamos sendo chamados para que a partir de nós tenhamos uma geração que viva fartamente, não só financeiramente, mas em todas as áreas, em ampla suficiência, descendentes que não experimentarão divórcio, descendentes que não haverá intriga entre os descendentes. E eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, eu profetizo sobre a sua casa, como um profeta do Senhor aqui na Adã. Eu quero profetizar sobre a sua casa, que aonde tiver um descendente teu, aonde tiver alguém que circula o sangue que corre na tua veia, haverá uma testemunha de Cristo. E eu profetizo sobre a tua casa, que a tua descendência e a tua posteridade será reconhecida entre as nações e no meio dos povos, como família bendita do Senhor. Porque esta promessa está na palavra de Deus, e ela, a palavra de Deus, a constituição do reino é para mim e para você que vivemos o reino. E nós não abrimos mão de nada, nenhuma vírgula. Queremos tudo que Deus conquistou para nós. Tudo. E vamos buscar em oração, vamos buscar praticando, vamos buscar lendo a Bíblia, vivendo a palavra, porque nós queremos, olha queridos, eu não quero deixar para a geração seguinte, eu quero que na minha geração já, a gente estabeleça esse marco. Há um poder extraordinário nas nossas decisões. Há anos atrás, vai fazer 28 anos agora, dia 11 de outubro, vai completar 28 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Era uma sexta-feira, como vai ser agora sexta-feira também, esse ano. Eu estava separado da minha esposa, viciado em drogas há 4 anos. Eu estava há 5 meses longe da minha família, quebrado, pensando em tirar minha vida, me suicidar. Quando Deus usou alguém, pessoas do reino, usadas por Deus, pessoas que se dispuseram a investir, a me ajudar. Eu fui num lugar, eu fui num jantar onde se pregou o Evangelho, e naquele lugar eu tive a graça de tomar a decisão de entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Olha a repercussão disso, queridos. Olha a repercussão disso. Há 28 anos atrás eu decidi seguir a Cristo. Fui imediatamente liberto dos vícios. Deus mudou as minhas ações, as minhas reações. Deus me ajudou a praticar a Bíblia. Deus me deu a graça de conquistar minha esposa, de reconquistar minha esposa e meus filhos. Deus me deu a graça de criar os meus filhos. E porque um dia eu decidi seguir a Cristo e viver esse reino, hoje
Eu sirvo a Jesus, a minha esposa também, mas nós vivemos o reino, nós vivemos plenamente o gozo, o prazer de viver o reino. Eu e a minha esposa, meus 3 filhos, meus 2 genros, minha nora, amam ao Senhor, servem a Deus, meus 2 netinhos já cantam louvores a Deus, aleluia! Uma decisão de um homem, uma decisão de um casal, determina o futuro das gerações. Deus abençoa gerações. E muitas vezes, queridos, uma pessoa, às vezes pode estar com dificuldade financeira, e aí fica justificando que não ajuda, que não participa, porque não tem. Queridos, não existe isso no reino, você sempre tem. Por favor, coloque aí um exemplo maravilhoso da igreja de Macedônia, capítulo 8 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1. Preste atenção o que acontece nesse texto. Também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Pode passar. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho que, o apóstolo Paulo dizendo, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento, ou com muitos rogos, insistentemente, o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Imagina uma igreja, alguém que estava passando dificuldade, era um momento difícil que eles estavam vivendo, mas eles disseram assim: ei, apóstolo Paulo, eu não quero ficar fora dessa bênção, desse serviço aos santos. Ei, apóstolo Paulo, eu não quero ficar fora da construção da escola lá em Pemba, eu quero participar, eu quero ser parte, eu quero também participar desse mover que está acontecendo na Adã. Não abriu mão disso. Nós não podemos, porque o que acontece com a Bíblia, pode botar o versículo 10, por favor. O que acontece é que a Bíblia é a constituição do reino. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é um livro humano. É o livro de Deus. Aqui, você viver o reino de Deus, viver pelo reino, você não vê pelas regras humanas, não. A gente anda pelas regras de Deus. Isso é que é viver pela fé. Quando você ouve alguém dizer que vive pela fé, e a Bíblia fala de viver pela fé, às vezes não é bem entendido. Viver pela fé é viver pela palavra. Viver pela fé é você abrir mão do que tu entende como certo. E por fé, você faz o que a palavra diz. Isso é viver por fé. E só consegue praticar a constituição do reino por fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha o que diz então. Não, é o 9:10. 2 Coríntios 9:10. Olha o que diz esse texto. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e dá pão para comer, ou seja, Deus dá semente para semear e pão para comer, não é? As duas coisas. Aquele que é Deus, que dá semente para semear e pão para comer, porque tudo vem dele, também dará e multiplicará a vossa sementeira. Olha aqui o que ele está dizendo. Ele que dá semente para semear e pão para comer, ou seja, que supre tua casa de todas as tuas necessidades e ainda te dá semente para tu semear, para tu ajudar, tu exercitar a sabedoria da generosidade, que vai abençoar a tua vida e tuas gerações futuras. Ele que dá semente para semear e pão para comer, sabe o que ele faz também? Ele aumenta, ele multiplica a vossa sementeira. Ou seja, se você hoje dá 10, ele vai suprir os 10 e vai aumentar para que amanhã você possa dar 15. E se você dá 15, ele vai aumentar a tua sementeira para amanhã tu dar 20.
E se você dá 20, ele vai suprir os 20 e vai aumentar o teu cemitério para amanhã tu dar mais. É isso que está dizendo aí. Ele dá, supre e multiplica, aumenta o tamanho da sementeira. Para quê? Qual é o propósito disso? Ele vai dizer aí, e aumentará os frutos da sua justiça. Glória a Deus. Aumentará os frutos da sua justiça. Ou seja, mais pessoas no mundo vão ser abençoadas por causa da tua ampla suficiência, porque você exerce a generosidade e você recebe mais de Deus, e mais abençoado você é. Você tem um testemunho na sua família, você tem um testemunho no seu trabalho, você tem um testemunho na sua saúde, e você tem recurso financeiro, e você é abençoador de mais pessoas. Cada vez mais pessoas são abençoadas. É isso que está dizendo aí. Aumentará os frutos da sua justiça. Se hoje você pode ajudar a construir a escola lá de Pemba, amanhã você vai ajudar a construir muitos países por aí. Porque Deus vai aumentar os frutos da tua justiça. Passe o próximo versículo, que esse versículo é um fechamento lindo. Enquanto em tudo enriqueceis. Isso é lindo, né, de Deus. Deus, Ele nos quer ricos em tudo. Ele quer rico em tudo. Ele não quer que a gente seja rico só em dinheiro não, viu, gente? É verdade. A gente sabe que é verdade, que tem gente que é tão pobre só tem dinheiro. Deus não quer que a gente tenha só dinheiro. Deus quer que a gente tenha tudo, enriquecendo em tudo. Para quê? Qual o objetivo? Para toda liberalidade. A qual o quê? A liberalidade, a generosidade. A qual faz com que, por teu intermédio, sejam tributadas glórias a Deus. Isso é o cumprimento da promessa que estava sobre Abraão. Que em ti, através de ti, através da tua família, pessoas em vários lugares do mundo dão glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda, quem somos nós? Mas Deus nos usa para abençoar pessoas. Agora mesmo, tem lá no Encontro com Deus, 70 homens, 70 famílias impactadas, 70 famílias transformadas. Qual o preço disso? De chegar em casa, pais que vão amar mais os seus filhos, vão respeitar mais as suas esposas, vão ser mais diligentes no seu trabalho. Quanto vale isso? Os testemunhos que nós temos ouvido, esse é o nosso salário. Essa é a nossa recompensa. Um dia Jesus disse, vocês têm que utilizar, vocês precisam aprender a utilizar todos esses recursos desse mundo iníquo para ganhar pessoas. Ganhe pessoas para que, quando vocês chegarem nos tabernáculos eternos, tem quem vos receba. Aleluia! Sabe tudo, Deus tem dado tanto. É real, é poderoso, isso é reino. Isso é reino. Isso não é mudar de religião, é viver a palavra. Viver o reino, há poder nisso. E Deus é fiel para cumprir toda a sua justiça, a sua palavra. Não falhará, não falhará, não falhará, não falhará. E nós queremos, queridos, que essa vida abundante, essa vida em ampla suficiência se estenda para toda a nossa igreja. Que experiência poderosa você pode ter